Ganhamos 53 mil euros no nosso primeiro ano na Irlanda e para a gente poder te explicar tudo detalhado, fica com a gente até o final desse vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo quer saber: quanto que dá para ganhar durante um ano na Irlanda. A Irlanda tem o segundo maior salário da Europa inteira, né? Mas também tem o segundo maior custo de vida. Então nesse vídeo a gente vai detalhar tudo certinho, quanto que a gente ganhou, quanto que a gente gastou, para você ter mais ou menos uma média de quanto que dá para guardar. E a primeira coisa que a gente quer falar aqui nesse vídeo, deixar bem claro, né? É que essa é a nossa realidade, foi a nossa experiência, né? Foi o que a gente ganhou. Então, não leve isso tão ao pé da letra, vai depender muito de cada um. E pra depois também não ter aqueles comentários: ah, mas vocês são um ponto fora da curva e não é normal todo mundo que chega aí ter o mesmo resultado. Então, mais uma vez, essa é a nossa realidade, tá? A gente vai contar aqui tudo pra vocês. Um outro ponto importante é que nesse cálculo a gente não colocou o que a gente gastou, por exemplo, com roupas, porque é muito particular, né? O Lucas é muito gastão. Tem pessoas mais consumistas, tem pessoas menos consumistas. E também a gente não colocou viagens. Sim. E também gastos como diversão, por exemplo, uma saidinha de um pub ou um churrasco. Essa parte a gente vai colocar lá no final do vídeo como um resumo para ficar mais fácil para entender. Porque são extras, né? Então, você não precisa disso para sobreviver, né? Então, são luxos, né, que a gente teve. Então, a gente acha melhor não colocar. A gente vai colocar só no final como um resumo, quanto sobrou e quanto que a gente gastou com viagens e diversão. Então, bora lá para a tela do computador, que nós vamos mostrar agora tudo detalhadinho. E também para facilitar, a gente vai colocar uma calculadora aqui do lado para ir mostrando quanto foi sobrando no mês. E lá no final dos 12 meses a gente vai ter uma noção melhor. Nós chegamos no meio de outubro, a gente pegou aí proporcional, né, de 15 dias, se eu não me engano. E a gente, na época, a gente tinha acomodação provisória para um mês. Então, os primeiros gastos que a gente teve foi com aluguel. Alimentação foi também proporcional, então não gastamos tanto assim. E gastos mais simples, como travesseiro, cobertor, que a gente tinha acabado de chegar, então a gente não tinha nada. Então, os gastos também não foram tão altos, porque a casa provisória que a gente alugou já tinha tudo. E logo no primeiro mês a gente já conseguiu trabalho, então a gente teve uma receita, né? A gente trabalhou aí uns 14, 13 dias também, então deu pra ter uma receita. E aí a gente ficou com um saldo devedor, né, de 101 euros, porque como vocês sabem, os primeiros meses aqui na Irlanda são mais difíceis. E por mais que a gente estivesse trabalhando, a gente não tinha toda a documentação que eles exigem. Então a gente não estava receitando o total, né? Porque eles descontam 50% do seu salário quando você não tem o PPS, que a gente já explicou aqui em alguns vídeos para vocês. Tá, então o saldo do primeiro mês de outubro foi 101 euros negativos. E para facilitar também a gente vai arredondar os valores, né, para não ficar com aqueles quebradinhos. Bom, já em novembro a gente mudou para nossa casa permanente, então a gente já teve um pouquinho mais de custo com algumas coisinhas que a gente comprou para casa, para cozinha, e também a gente teve o mês inteiro de alimentação. A gente começou a pagar a academia já no segundo mês. Teve o depósito. E também eu comecei a ter o gasto com o cabeleireiro, né? A Mari não teve nem o gasto com o cabeleireiro durante todo o ano, mas eu tinha todo mês um gasto com o cabeleireiro. Então, nesse mês a gente teve uma receita de 2.957 e uma despesa de 2.520, ficando um saldo positivo de 336 euros. Em dezembro as coisas começaram a melhorar aí financeiramente, porque o meu PPS saiu, então além de eu começar a receber já o meu salário normal, sem o desconto, eu também recebi todo o saldo, né, que eles foram descontando nesses 2 meses anteriores. Então veio uma graninha bem boa aí. O do Lucas ainda não tinha saído, mas então a maioria aí foram do saldo acumulado do meu salário. E a gente receitou aí 4.677 euros. E nesse momento, as nossas despesas já começaram a ficarem estabilizadas, porque a gente não tinha tantos gastos extras igual a gente teve no primeiro mês. Então ficou aí na casa dos 1.600 euros de gastos. E aí em dezembro, o nosso saldo acumulado aí ficou em 3.409 euros.
Em janeiro eu já estava em outra empresa, mas o meu PPS deu problema e eu fiquei um tempão aí recebendo 50% do salário. Esse PPS do Lucas deu Isso. o maior problema, então venha preparado, gente. A Mari já estava estabilizada no trabalho dela e os nossos custos ainda continuaram na casa dos 1.600 euros. Então o saldo acumulado no mês de janeiro foi de 5.012 euros. Já em fevereiro, eu comecei a fazer um extra e nesse mês o meu PPS saiu, então veio uma bolada de uma vez, então por isso que o gráfico deu um salto. A nossa receita nesse mês foi de 4.472 e mais uma vez os gastos girando em torno de 1.600. Então no mês de fevereiro o saldo acumulado foi de 7.860. Em março eu mudei de empresa, então eu fiquei um período descoberto aí sem salário, mas em contrapartida eu arrumei, no meu segundo emprego eu fiz uma carga horária bem grande, então não deu tanta diferença. Então nesse mês a gente teve uma receita de 3.265 euros e os gastos mais uma vez em torno de 1.600 euros. Então o saldo acumulado em março foi de 9.473 euros. Em abril, por incrível que pareça, o Lucas mudou mais uma vez de emprego. Eu brinco falando que o Lucas é o golpista do LinkedIn. Tem o golpista do Tinder. Mas, lá do gente, eu não fui mandado embora não, viu? Eu que pedi as contas para um salário um pouquinho melhor. Aqui vai surgindo oportunidades e aí você tem que abraçar, né? Quem é esperto, né, faz isso. E aí, nesse mês, eu até me perdi aqui um pouquinho. Ele já estava na companhia aérea, então já estava com um salário maior e melhor, né? E mesmo assim fazendo algumas horas extras no segundo emprego que ele tem, que era aquele de eventos, né? Que a gente sempre compartilha nas nossas redes sociais. E nesse mês, os nossos gastos ficaram aí na faixa de 1.600 euros. E o nosso salário Os ganhos foram de 4.757. Isso. E aí o nosso acumulado ficou em 12.626 euros. Já em maio, eu mudei de emprego e nesse novo emprego eu podia fazer algumas horas extras em alguns eventos também. Então acho que foi o nosso melhor mês com relação à receita, porque o Lucas também continuou fazendo alguns extras, né, nesse segundo trabalho dele, além do principal. Então foi o nosso melhor mês que a gente chegou aí a faturar quase 6.000 euros juntos e as nossas despesas ficaram na casa aí de 1.678 euros. Então o acumulado de 16.935 euros. Em junho eu fiz um pouco menos de horas, mas a Mari fez um pouco mais de horas, então acabou compensando. Nossa receita foi de 5.177 euros e as nossas despesas, de novo, girando em torno de 1.600 euros. Então o saldo acumulado em junho foi de 20.437 euros. Em julho a gente manteve essa média aí também, eu fiz algumas horas extras, o Lucas fez menos. E a nossa receita acumulada foi de 4.667 e as nossas despesas também manteve aí, né? Foi um pouquinho maior até, de 1.851. Nesse momento foi quando começou a inflação, a inflação chegou na Irlanda, ficou um pouquinho mais caro. O mercado ficou mais caro, a energia ficou um pouco mais cara, então a partir de julho o nosso custo fixo começou a ficar maior também. Isso. E aí nesse mês de julho, né, então o nosso acumulado ficou em 23.253 euros. Em agosto eu praticamente não fiz hora extra, a Mari também fez um pouco menos de hora extra. E em agosto, antigamente a gente morava em 4 pessoas, só que em agosto as 2 flatmates que a gente tinha, elas saíram do apartamento, então por alguns dias a gente ficou morando só em 2, Sim. Então isso fez o custo elevar um pouco. Depois chegou a nossa nova flatmate, que abaixou novamente um pouquinho o custo, então a gente teve uma despesa um pouco maior, né? E também foi o mês do nosso aniversário, né, dos dois. Então a gente acabou gastando um pouquinho mais com as despesas de casa, que a gente fez algumas reuniões em casa e tal, mas que consta nos supermercados, né, no gasto com o supermercado. Então é por isso que foi um pouquinho maior. Então a gente teve a receita de 4.447 euros e a despesa de 2.346 euros. E o saldo acumulado em agosto foi de 25.354 euros. Já em setembro, o Lucas estava um pouquinho preguiçoso, tô brincando. Não tinha tantas horas extras assim para ele fazer no segundo emprego. Em contrapartida, eu já tive mais, então nossa receita foi boa aí também, de 4.773 euros. E as nossas despesas voltaram, né, a ser 1.800 e pouquinho, 1.868. E o nosso saldo acumulado foi de 28.259.
Em outubro, para fechar os 12 meses, foi um mês muito bom pra gente. A gente viajou pro Brasil, inclusive a gente tá aqui no Brasil na gravação desse vídeo. Então a gente não teve custo nenhum aí com a nossa casa, com o supermercado. E a gente continuou recebendo, né? Eu continuei trabalhando de home office, então a nossa receita foi muito boa também, foi de 4.003 euros. E o nosso gasto foi de 55 euros, só umas continhas de celular, alguma coisinha assim. Então o nosso saldo acumulado em outubro foi de 32.207 euros. Então foi isso, no nosso primeiro ano na Irlanda, o nosso ganho total bruto foi de 53.605, como a gente falou no início do vídeo, bruto não, né, líquido, depois das taxas, né, taxas, a gente ganhou líquido 53.605 e a gente gastou 21.398, então sobrou pra gente 32.207 euros. Mas, como vocês sabem e acompanham a gente aqui, a gente viajou bastante também, até porque é o que a gente mais ama fazer, então a gente acaba gastando um pouquinho mais com isso também. E a gente teve um gasto, né? Eu tô olhando aqui no computador porque a gente colocou os valores pra gente não se perder, tá, gente? E a gente teve um gasto de 7.413 euros. Ou seja, né? Isso inclui viagens e diversão. Isso, e viagens e diversões, que é sair num barzinho com alguns amigos, essas coisinhas. E se subtrair, né, esse valor do nosso total lá dos 32.207, sobrou pra gente no final do ano, né, desse um ano que a gente tá na Irlanda, 24.794 euros líquido, então, já descontando tudo. Sim, resumindo, então a gente viveu bem, a gente comeu bem, viajou, se divertiu e sobrou quase 25 mil euros. E lembrando que, tipo assim, eu acredito que a gente poderia ter feito muito mais, porque as nossas horas semanais não eram tão altas. Eu fazia aí na média 45 horas por semana. O Lucas também, né? Sim. Acho que um pouquinho mais, um pouquinho mais, não muito mais que isso. E também onde eu trabalho eu não ganho tão bem assim hoje, mas então eu acho que poderia ter ganho mais até. E então acredito que esse valor é um valor super possível para todo mundo que esteja pensando em vir para cá. Mas lembrando de novo que esse é o nosso caso, realidade, isso não é para todo mundo. Até você porque... pode vir ganhar mais, você pode ganhar menos. O estudante talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas você tem que jogar o seu objetivo lá em cima para atingir o máximo que você conseguir. E até porque também os gastos, né, em supermercado depende de cada um, né? A gente é super simples, nossas refeições, então não tem muito frufruzinho, assim, de coisas caras. Então é isso. Mas acho que dá para basear já. Ter uma base, ter uma base de quanto dá para se ganhar na Irlanda. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a terem essa base. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho. Curte o vídeo, né? Comenta aí embaixo o que você achou também. Até pra gente saber se a gente tá acertando, se a gente tá errando. Se quiser criticar, critique, né? Pergunta também, você pode comentar aí o que mais você quer saber sobre a Irlanda. Isso, dá algumas ideias pra gente. A gente tem vídeo de supermercado, também. tem vídeo de bastante coisa. Se tiver alguma coisa que a gente não fez ainda, comenta aí embaixo, ajuda a gente. E não esquece que a gente também tem o nosso Instagram. É @nosporai.ofc. E lá a gente costuma compartilhar mais o nosso dia a dia e a vida real mesmo, né? Na hora ali do que tá acontecendo. Então, se vocês puderem, a gente agradeceria muito também. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!